Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Antes da pergunta, claro, se tu confere aí a campanha do Flamengo e do Palmeiras na atual Libertadores, né? O Mengão com mais vitórias que o Palmeiras, né? Marcando mais gols também. E o Flamengo invicto, né, que é um traço muito legal, né, que talvez seja o grande orgulho, né, dessa campanha, seja chegar invicto e poder ser mais um campeão invicto, que eu me lembre. Eu lembro do Corinthians, que foi campeão em 2012. Então, eu tenho uma estatística, foi o último. Exato, foi o último campeão invicto. Nem sei quais foram os outros, para ser bem sincero, não procurei, mas que eu me lembro, assim, o Corinthians foi invicto em 2012, muito legal. Mas o inicinho, foi lá, com Rogério Ceni. Você confere os adversários nos mata-matas, mas vamos do início. Primeiro jogo, Vélez e Flamengo na Argentina, um jogo pegadíssimo e um 3-2. Quebramos um tabu absurdo. É, cara. Golaço do Arrasca. Quebramos um tabu desde a época do Zico, tá? Que o Flamengo não ganhava na Argentina pela Libertadores lá. É, enfim, vários temores. Mancoejo do outro lado, galera, ixi, vai ter lei do ex e tal. Vélez, time argentino, etc. Pra ver como é que essa competição já maltratou a gente, né? A gente temeu o Mancoejo. Não, cara, o que eu mais vi naquela semana daquele jogo foi aquela porradaria, né, do Romário e o malandro lá, do Vélez, nas antigas. Enfim, 3-2. Arão fez o primeiro gol do Flamengo na Copa Libertadores. Pode vibrar, poeta Túlio. Rapaz, é aquilo, né? História é história. O homem, né? Tem gente que gosta de exaltar um ruivo que se negou, o cara simplesmente se negou a jogar pelo Flamengo. Então, não tem moral. E não exalte o Ilharão, né? O homem do cabelo mais bonito desse elenco, inclusive, né? Depois do Júnior, o maior camisa 5 do Flamengo. Eita. Cara, só um detalhe aqui. O Daniel como é que fala o sobrenome, gente? Copperschmidt. Falou que a Ana Paula Arósio é palmeirense. Olha aqui, a gente dando moral para ela nesse espaço aqui. Pô, que isso? Túlio. Foi a produção, cara, que falou que a produção que botou a Ana Paula. Vamos lá. Quem puxou o lance de Ana Paula Arósio? Eu tava falando de Thiago Lacerda. Thiago Lacerda já fez par romântico com um monte de gente. Inclusive com aquela Cristine Fernandes, que é rubro-negra de coração. Tinha novela que tocava assim, eu sei. Aí entravam os dois lá, rolavam uns beijos na boca, pá, né? Aquela parada toda. Então, quem botou Ana Paula Arósio aqui, que eu nem lembro de novela do Thiago Lacerda com Ana Paula Arósio. Foi até na mostra, cara. Era com ela? Eu nem lembro. Eu lembro de Ana Paula Arósio, daquela Hilda Furacão, em que ela era uma meretriz, né? Nessa época não se falava, né? Não se falava outra coisa, se falava a meretriz, né? Que era aquele maluco que foi corno, que morava Luana Piovani. Como é que é o nome dele, cara? Que ele virou ator em Hollywood. Ele mesmo, eu sei mesmo. É isso que a gente tá pensando. É um bonitão, Pan. Esse maluco. Quem trouxe a Ana Paula Arósio pro jogo foi quem, Bia? Foi a produção, cara. O Leandro aqui falando coisa. Vai estar num casamento, né? Ainda bem que a gente tem o Daniel. Ainda bem que a gente tem o Daniel aqui para. A gente esquece, corta essa parte. A gente não falou nada de Ana Paula. Ana só tem eu. Espaço para Ana, neste lugar só eu. Rapaz, a Ana Paula Arósio tá com 46 anos aí. Enfim. Vamos tocar o nosso barco. Túlio, então é isso. Primeiro jogo ali, um 3-2 em cima do Vélez. O Ilharão, Gabigol e Arrascaeta. Seguindo, né? Um dos jogos mais legais. Flamengo União da galera. Né? 4-1, primeiro no Maracanã. Teve aquele golaço maravilhoso do Pedro, lembra? Foi um dos gols mais legais também. Enfim. E a LDU também estava no grupo do Mengão. E o Flamengo também, quando a enfrentou, fora de casa, na altitude, no Equador, lá no Casablanca. 3-2 para o Flamengo. Então, esse turno, digamos assim, os jogos da ida da fase de grupos praticamente sacramentaram a classificação do Flamengo. O Mengão se classificou, né, muito tranquilamente, nem precisou fazer muita força depois, acabou até tropeçando, se classificou com 12 pontos em primeiro lugar. O Vélez também foi o outro classificado do grupo. Pode botar de novo, produção, a artezinha lá do Flamengo e Palmeiras, dos confrontos, e o Túlio vai comentar essa caminhada. Olha, o Flamengo, assim, não sei aí, acho que talvez seja a melhor campanha, né, em termos de vitórias. O Flamengo chegando invicto, não perdeu nenhum jogo de mata-mata, então, assim, acho que a gente não perde
a final, assim, pro Palmeiras. Estou muito confiante na vitória. Não vai ser fácil, nunca é fácil. E a fase de grupos a gente se classificou, se eu não me engano, acho que com 1 ou 2 rodadas de antecedência também, né? Assim como em 2020, mas acho que essa foi porque a gente não teve, né? Em 2020 teve aquela goleada bizonha contra o Del Valle. Nessa a gente não teve, foi mais tranquila, vamos dizer assim. E até porque a Libertadores sempre foi uma competição de traumas, né? Eu sou da época dos traumas, tem a galera que já pegou, né, um período melhor. Eu lembro que em 2018 a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, aí foi eliminado nas oitavas, né? Também assim, a diretoria botou ingresso, sei lá, 300 conto mais barato, 250, foi sei ridículo, lá, o Maracanã. Que bancada gelada, a Arrascaeta maltratou a gente ali. O Maracanã vazio, aquela coisa. Mas eu falei assim, caramba, mano, a gente passou de fase, né? Chegou na fase de mata-mata. Então, assim, é uma campanha histórica, né? Com gols, assim, emblemáticos também. Né, a campanha até muito parecida com a do Palmeiras, mas, assim, não peguei lá. Eu confesso que, para final, lógico, né? Vou ter que estudar ali o time do Palmeiras para aquela parada toda, mas não fico muito ligado no adversário, fico focado muito no Flamengo. E a campanha que o Flamengo fez foi irretocável, né? A gente for pegar os jogos, principalmente com o Olímpia, né? Talvez o jogo mais duro tenha sido os jogos contra o Defensa, né? Que foram, a gente venceu de 1-0, jogo duríssimo, mas contra o Olímpia. 4-1 também, né? Na volta a gente... Mas contra o Barcelona e contra o Olímpia, mesmo jogando lá, o Flamengo, amassou os caras, né? Fora de casa. Sim. E o Defensa, que se você for botar, o Olímpia é uma equipe tradicional, né? Tem títulos da Libertadores, inclusive. O Barcelona já tinha chegado numa final também. É uma equipe maior, mas a equipe pequena da Argentina, o Defensa, que deu mais trabalho. Mas então, o Flamengo campeão da Sul-Americana, né? Mas o Flamengo fez uma campanha aí, né, irretocável. A produção está colocando, né, os números da temporada também, que não deixa, né? Aproveitamento do Flamengo absurdo, né? 71%. Assim, cara, o Flamengo merece demais esse título, entendeu? A gente não né, assim, jamais imaginava que 2 anos depois, por isso que em 2019 eu fiz um esforço enorme para estar lá, contei com a ajuda de amigos também, porque eu falei, cara, não sei quando que a gente vai chegar de novo e passado 2 anos a gente está de novo numa final, e merecidamente, né? E se a gente não tivesse com o Renato Gaúcho, eu acho que a gente estava brigando ainda pelo Campeonato Brasileiro. Hoje eu escutei um comentário, né? O Flamengo não disputou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo abriu mão porque o técnico não quis e a diretoria endossou, e a gente poderia aí estar fazendo uma puta de uma história, sendo tricampeão brasileiro seguidamente, sendo campeão, né? 9 títulos conquistados dentro do campo, nenhum com fax, com decisão judicial, e sendo tricampeão da América. Algo assim histórico, e os números mostram aí que o Flamengo merece demais. Agora, o que chama atenção aí também é que, pode ver, tanto na Libertadores o Palmeiras levou menos gols, e também na temporada, né? O Palmeiras não, levou mais ali, né? Mas na Libertadores ali o Palmeiras teve a defesa menos vazada na Libertadores, né? O Abel deve entrar, meu irmão, aquilo ali, né? Na defensiva. Ia falar merda aqui, eu vou embora. E aí, Ana Beatriz, queria que você apontasse, você que é a menina dos números também, falasse esses números que estavam na tela agora há pouco, essas informações, e apontasse o momento mais marcante dessa campanha, seu jogo preferido, seu gol preferido, etc. Cara, a campanha do Flamengo é gigantesca, é emblemática, assim, é histórica, porque em 2019, mesmo que a gente tenha vivido o ápice, e eu acho que vai ser muito difícil se aproximar daquele sentimento daquele jogo de 2019, não que essa Libertadores vai ser menos importante ou menos relevante, longe disso, um tricampeonato é sempre maior, um tetra, um penta, enfim, mas mesmo em 2019 o Flamengo teve muita dificuldade para passar na primeira fase, não era uma primeira fase que parecia que o Flamengo ia fazer história, foi uma primeira fase que o Flamengo passou no empate, sabe? E logo o primeiro jogo, e ainda era uma época que a gente falava, assim, que nem o Túlio lembrou e que nem o Túlio falou, a gente falava, pô, pelo menos passou de fase, vamos embora, já fez alguma coisa, já fez uma história, já fez alguma coisa diferente, porque eu sou da época que eu falava assim, cara, classificou para a Libertadores, vende a vaga, não faz não, participa não passa mais vergonha não, pelo amor de Deus, que isso aí já é um desespero.
E aí o Flamengo passou, e logo no primeiro jogo vem o Emelec, né? Que também a ida é muito ruim, então a volta que começa de fato virar uma chave, e aí você vai acompanhando a história sendo escrita. Que você fala assim, pô, chegamos umas quartas. A semifinal já era uma euforia, já era algo assim inimaginável para aquele momento, para aquela temporada. E agora a gente está falando de um Flamengo que assim eu gravei um vídeo para uma amiga minha que chama Marcela. Ela é da Globo e tem que dar o crédito para ela. E aí ela era para falar sobre a questão do projeto, o que fez o Flamengo chegar em mais uma final de Libertadores e tal. E eu falei assim, cara, não dá para gente. Eu comecei o vídeo até falando que não dá para gente contar a história desse Flamengo sem falar do sucesso do projeto de reestruturação da gestão passada, que assim, que lá no início, em 2013, por mais que o foco principal fosse a reestruturação financeira do Flamengo de imediato, era um projeto que vislumbrava exatamente o que o Flamengo tem hoje, sabe? Exatamente o patamar que o Flamengo chegou hoje. Quando a gente olhou a chave, a diferença de 2019, que era, cara, passamos de fase, que loucura, que absurdo, para esse ano, que esse ano, quando a gente viu a chave do mata-mata, a gente falava assim, cara, dá para chegar na final fácil. De boa. Esse Flamengo dá para chegar na final fácil. Então, assim, e isso a gente está falando uma questão de 3 anos, essa mudança de postura, a torcida mesmo, às vezes eu bato, durante a temporada, eu bati muito em posturas da torcida, em cobranças, em isso e aquilo, tem que largar a mão do Jesus, mas a comparação é inevitável, babá. Só que é uma torcida que está aprendendo a conhecer esse Flamengo, que está conhecendo esse Flamengo, porque o Flamengo que existia até 2018 é completamente diferente desse Flamengo, sabe? O Flamengo que existia até 2018, ele levava anos e anos para conquistar um título. Tinha conquistado em 2009, depois de 17 anos. Tinha conquistado em 2013, depois não conquistava mais nada. E agora, de repente, eu falo muito isso, cara. Quando bate um choque de realidade em mim, 2019 a gente começou falando sobre sobre Hepta. E agora a gente está falando de Enya. Assim, 2019 para 2021, pula de Hepta para Enya, sabe? A torcida não consegue. A torcida foi cantar agora, em 2021, pela primeira vez, a Copa do Brasil. Eu tenho 3, o brasileiro já ganhamos 8, porque ganhou enquanto não tinha nem torcida. Então, assim, foi um projeto que foi criado para justamente viver o que o Flamengo vive hoje. E quando você vê o resultado em campo, que foi um resultado que a torcida lutou muito, batalhou muito para acompanhar, para ver, para viver exatamente isso. Por isso que eu falo, cara, todo esforço, todo sacrifício é muito merecido, é muito mais pessoal do que pelo Flamengo em si, sabe? É muito mais o seu esforço de falar assim, cara, eu vivi cada página dessa história do Flamengo. Eu ruí, só eu sei o osso que eu ruí, só eu sei o sacrifício que eu fazia para ir para o Maracanã quando o time era formado por Feijão, Mugni, Anderson Pico, longe, Geladeira, sabe? Só cada um aqui sabe da história e de tudo que abdicava e de tudo que... E ainda assim eram pessoas que viviam pelo Flamengo, mesmo dessa forma, sabe? Mesmo sofrido. Então, assim, essas pessoas que hoje se movem para ir para o Uruguai, que se movem para a festa do time, se o time for campeão, são pessoas que na verdade, elas estão indo muito mais por elas, sabe? Para olhar o Flamengo e reconhecer assim, cara, como eu lutei para estar aqui hoje. Eu mereço estar aqui hoje. Eu mereço ver essa mais uma final. Até 2019, eu não tinha... O meu time era o maior... Era o time recordista de eliminação na primeira fase. Agora eu estou vendo a minha segunda final de Libertadores. Agora eu estou aqui falando de Libertadores. Eu estou fazendo um programa especial com vocês sobre a segunda final de Libertadores nos últimos 3 anos. Então, assim, essa torcida e esse clube fez muito para chegar aqui, fez muito.